Olá pessoal, tudo bem? O objetivo deste vídeo é mostrar a origem dos números complexos. Por que que fez-se necessário considerar raiz quadrada de números negativos? Tudo bem? Então tá, pessoal, a gente pode dizer que os números complexos têm origem na resolução de equações cúbicas do tipo x ao cubo menos px menos q igual a zero. É na tentativa de resolver equações cúbicas com esse formato é que surgiram os números complexos, conforme eu vou mostrar para vocês. Muito bem, essa fórmula aqui, essa fórmula bonita aqui, é chamada fórmula de Cardano. Ela é uma fórmula específica para resolver equações cúbicas que tenham esse formato. Podemos dizer que essa fórmula é a versão da fórmula de Bhaskara para equações cúbicas que tenham esse formato. Tudo bem? Outro detalhe. Vou deixar na descrição do vídeo um link de um outro vídeo onde eu demonstrei essa fórmula. Fizemos umas continhas bonitas lá. Dá uma olhadinha lá, tá? Bom, então tá. Como assim, professor? Que história é essa? Aconteceu o seguinte. Um discípulo de Cardano, chamado Bombelli, resolveu aplicar essa fórmula para resolver a seguinte equação: x ao cubo menos 15x menos 4 igual a zero. Então, Bombelli, discípulo de Cardano, resolveu, ele quis resolver essa equação, que está exatamente nesse formato, usando a fórmula do seu mestre, a fórmula de Cardano. Então tá, vamos fazer as continhas aí? Observe que aqui nessa equação a gente tem P igual a 15, não é menos 15 não, tá pessoal? Porque a equação é do tipo x ao cubo menos px. Então aqui tem menos 15x, significa que o P é 15. Menos 4, então significa que o Q é 4. Muito bem, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na fórmula de Cardano, substituir o P por 15 e o Q por 4. Então, olhando para a fórmula de Cardano, a gente obtém x é igual a raiz cúbica, já vamos fazendo algumas continhas aqui, tá? Raiz cúbica de Q sobre 2. O Q é 4. 4 sobre 2, 2. Mais raiz quadrada de Q. Aqui tem Q ao quadrado sobre 4. 4 ao quadrado, 16. Dividido por 4, vai dar 4. Menos P ao cubo sobre 27. O P é 15, né? Então, essa continha aqui que a gente deve fazer, 15 ao cubo sobre 27. É claro que eu não vou fazer essa continha, né? Eu vou pensar que, assim, o 15 é 3 vezes 5. 3 vezes 5 ao cubo sobre 27. Propriedade das potências. 3 vezes 5 ao cubo é o mesmo que 3 ao cubo vezes 5 ao cubo sobre 27. 3 ao cubo é 27. Você simplifica com esse 27, sobra o 5 ao cubo, que é 125. Portanto, aqui vai ficar menos 125. Excelente, excelente. Mas, bom, observe que a única diferença entre essa raiz cúbica e essa aqui é esse sinal, tá vendo? Aqui é mais, aqui é menos. Então, basta trocar esse sinal aqui, né? Aí a gente obtém raiz cúbica de 2 menos raiz quadrada de 4 menos 125. Excelente. Vamos lá. Apagando aqui. Então, a gente vai concluir que o x é raiz cúbica de 2 mais a raiz quadrada de quem? 4 menos 125 menos 121. Mais a raiz cúbica de 2 menos a raiz quadrada de 4 menos 125, menos 121. Muito bem. Então, o que está acontecendo, pessoal? O que está acontecendo? Aplicando a fórmula de Cardano para resolver essa equação,
a gente obtém esse x. Aí a gente observa, opa, mas tem raiz quadrada de um número negativo. Então, essa equação aqui não tem solução. Observe, raiz quadrada de números negativos não existe, né? Mas olha só o que Bombelli observou. Bombelli observou que x igual a 4 é a solução dessa equação. Olha só. Por que x igual a 4 é a solução dessa equação? Substitui aqui o x por 4. Você vai obter 4 ao cubo menos 15 vezes 4 menos 4. Quanto é que dá isso? Ó, 4 ao cubo vai dar 64. Menos 15 vezes 4, 60. Ainda menos 4. Isso vai dar 0, não vai? 64 menos 60 dá 4. 4 menos 4, 0. Isso mostra que 4 é a solução dessa equação. Isso acendeu uma luz em Bombelli. Uai, que história é essa? Por um lado, eu obtive raiz quadrada de números negativos. Por outro lado, x igual a 4 é a solução dessa equação. Então, ele falou, opa, deve haver alguma relação entre esse número e o 4. E ele conseguiu essa relação. O que Bombelli fez? Ele obteve o x igual a 4, que é a solução dessa equação, através desse número. Ele partiu desse número e obteve x igual a 4. De que maneira? Operando com as regras da álgebra normalmente e considerando raiz quadrada de menos 1 ao quadrado igual a menos 1. Pronto, ele fez essas conversões, operou normalmente com as regras que a gente conhece, apenas considerando raiz quadrada de menos 1 ao quadrado como sendo menos 1, e obteve o 4 a partir desse número bonito. Vamos ver como é que ele fez isso? Vamos lá, então. Vamos ver como é que ele fez isso. Bom, inicialmente, ele considerou a potência 2 mais raiz de menos 1 ao cubo. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 2 mais raiz de menos 1 ao cubo. É um produto notável, né? É o cubo da soma, né? Qual é a regrinha? É o cubo do primeiro, então 2 ao cubo. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, raiz de menos 1 ao quadrado aqui, ó. Mais o cubo do segundo, ou seja, raiz quadrada de menos 1 ao cubo. Excelente. Bom, então vamos ver o que isso dá. Isso vai ser igual, vamos repetir aqui, ó. 2 mais raiz quadrada de menos 1 ao cubo vai ser igual. 2 ao cubo, 8. Mais 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. 12 o quê? Raiz de menos 1. Mais, aqui, olha só, o raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, ele convencionou que é o menos 1, não é verdade? Então, aqui vai ficar menos 1 vezes 3 vezes 2, menos 6, né? Menos 6. Menos 6. Mais o raiz de menos 1 ao cubo. Raiz de menos 1 ao cubo é raiz de menos 1 ao quadrado vezes raiz de menos 1. Ele operou com as regras normais da álgebra, né? Raiz de menos 1 ao quadrado é menos 1, tudo bem? Então, isso aqui vai ser menos raiz de menos 1. Aqui, ó, menos raiz de menos 1. Um pouco mais, 2 mais raiz de menos 1 ao cubo vai ser igual. O que dá para somar aqui? Ó, o 8 menos 6 dá 2. E aqui, 12 raiz de menos 1. Menos 1 raiz de menos 1 vai dar 11. 11 raiz de menos 1. Um pouco mais, 2 mais raiz de menos 1 ao cubo é igual a 2 mais... Bom, agora vamos fazer o seguinte. O que ele fez, né? O que ele fez foi o seguinte. Ele pegou esse 11 e passou para dentro da raiz. E para a gente inserir um fator dentro do radicando, a gente tem que pegar esse fator e elevar ao quadrado, né? 11 ao quadrado dá 121. Com esse menos 1 aqui vai ficar menos 121. 2 mais raiz de menos 121. Excelente.
E aí, pessoal, agora extraindo a raiz cúbica, você obtém o seguinte: 2 mais raiz de menos 1 é igual a raiz cúbica dessa quantidade aqui, né? Raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de menos 121. Excelente, excelente. Que mais Bombelli fez? Bombelli também considerou, pessoal, a potência 2 menos raiz de menos 1 ao cubo. Ele considerou essa potência aqui, tá? Aí fez todas as contas, não vou fazer todas as contas, aplicou o produto notável aqui e concluiu que 2 menos raiz de menos 1 ao cubo, isso é 2 menos raiz de menos 121. E, portanto, extraindo a raiz cúbica, a gente vai obter 2 menos raiz de menos 1 igual a quê? A raiz cúbica de 2 menos raiz quadrada de menos 121. Excelente, excelente. Muito bem. Então, pessoal, agora faz o seguinte, vamos voltar aqui para o nosso x. Aqui está nosso x, né? Raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de menos 121, mais raiz cúbica de 2 menos raiz quadrada de menos 121. Quem é raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de menos 121? Quem é? Tá aqui, ó. Raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de menos 121 é o 2 mais raiz de menos 1. Então, vamos registrar isso aqui. X é igual a 2 mais raiz de menos 1. Excelente. Quem é raiz cúbica de 2 menos raiz quadrada de menos 121? Tá aqui, ó. Raiz cúbica de 2 menos raiz quadrada de menos 121. É quem? É 2 menos raiz de menos 1. Então, mais 2 menos raiz de menos 1. Esse mais raiz de menos 1 com menos raiz de menos 1 você pode simplificar. Sobra o quê? X igual a 2 mais 2, 4. Olha só então, pessoal, que magnífico, que fantástico o que aconteceu aqui. Olha só, Bombelli, considerando as regras normais da álgebra e considerando também que a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é menos 1, ele obteve x igual a 4, que é a solução da equação, a partir desse número que envolve raiz quadrada de números negativos. A partir desse momento, pessoal, passou-se a considerar os números com raiz quadrada de números negativos. As raízes quadradas de números negativos. Esses números que envolvem raiz quadrada de números negativos, a gente chama hoje de números complexos. E o raiz quadrada de menos 1, tal que a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é igual a menos 1, a gente chama de I, unidade imaginária. O I pra gente é a raiz quadrada de menos 1. Pronto. Esta é a história dos números complexos. Foi assim que passou-se a considerar os números complexos, ou seja, as raízes quadradas de números negativos. Tudo bem?